Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da coluna Tive uma Ideia aqui do blog da Inova Business School. E hoje o Tadeu vai falar para vocês sobre a importância de nós termos os chamados pontos de fuga para que a criatividade acabe encontrando um espaço, um tempo para brotar dentro da gente. E por falar em brotar, eu trouxe aqui uma amiga, daqui a pouco eu falo sobre ela. O que criatividade tem a ver com suculentas? Dica importantíssima para você que está aqui me ouvindo. Gente, todo mundo trabalha demais sob pressão, pressão de tempo, pressão desse momento complexo que a gente está vivendo, né, de trabalhar em casa, em home office, pressão de todos os lados. E não tem um setor em que você não enfrente esse desafio de ter que produzir muito em pouco tempo e gerar resultados. Como é que criatividade se encaixa dentro de um cenário como esse? Pois é, aí entram os chamados pontos de fuga, que são aqueles espaços em que nós fazemos atividades muito prazerosas para a gente. E elas podem ser muito variadas, porque é aquela velha e boa e verdadeira história de que gosto não se discute. Em suma, é importante ter um hobby. Sabe aquela atividade que você faz e você nem percebe o tempo passando, você entra no estado de flow? Pois bem, esse é o seu ponto de fuga. Geralmente a gente tem uma predileta, mas nós podemos ter mais de uma, nós podemos ter 2 ou 3 hobbies ou atividades que a gente gosta de desempenhar, além, naturalmente, daquela nossa atividade do trabalho. Isso não significa que você não goste do que você faz, mas por mais que gostemos, a gente tem que fazer outras coisas diferentes ao mesmo tempo para fazer com que o nosso cérebro se motive fisiologicamente falando, em termos de sinapses também, para a produção de ideias chamadas originais. Eu tenho certeza que vocês estão me ouvindo e estão tentando identificar qual é esse hobby, né? O que caracteriza vocês do ponto de vista dessas atividades diferentes. Seja lá o que for, seja culinária, seja um esporte, seja não fazer nada, seja fazer tudo, seja caminhar, seja viajar. Aliás, viajar é uma campeã de audiência, né? Quando eu pergunto para os meus alunos o que faz com que você se desloque, né, da tensão, as pessoas falam, Tadeu, viajar é a melhor coisa do mundo. Pois é, estamos com as viagens limitadas nesse período, né, nesse ano de 2020, mas isso não impede que a gente encontre atividades prazerosas dentro da nossa casa, dentro dos nossos espaços. E um exemplo muito legal, porque eu vivo esse exemplo, é o que eu, né, utilizo como ponto de fuga, como ponto de distensão. E aí, nesse momento em que eu me distraio, em que eu coloco a minha atenção descontraída, esse termo atenção descontraída é muito legal, né? Ele foi criado pelos irmãos Keeley, David e Tom Keeley, naquele livro Confiança Criativa. Olha aí, mais uma dica para ti, esse livro chamado Confiança Criativa, do David e do Tom Keeley, os irmãos Keeley. E eles falam o seguinte: a atenção descontraída é aquele momento em que a gente está prestando atenção em algo de maneira muito leve. E geralmente essa atenção descontraída ela nasce daquele momento de hobby, daquela atividade que nos coloca naquele fluxo maravilhoso em que a gente nem percebe que a gente está ali trabalhando ou está fazendo alguma atividade. É sempre muito prazeroso. E aí, estão vendo o Tadeuzinho ali atrás? Aqui, né? Aqui ou ali, ó. Tá ali, ó. Camisa vermelha também, tá personalizado. Hoje, Tadeuzinho, tudo bem aí? Tá tudo legal com ele, olha. Então vou mostrar para vocês agora qual é a minha atividade que leva o Tadeu para um prazer gigantesco. Eu já mostrei, agora só vou resgatar. Apresento a vocês Gertrudes, a minha suculenta. Gertrudes, dê um oi para as pessoas que estão ouvindo a coluna. Tive uma ideia, ela está falando oi para vocês, gente. É que vocês ainda não falam plantanês, que é a língua das plantas. Gente, suculentas são criaturas fofíssimas, verdes, e existem milhões de suculentas diferentes. Um dos meus grandes prazeres é cuidar delas. Então, vira e mexe. Quando eu estou aqui atrapalhado entre trocentas consultorias, aulas, motivação para pessoas despertarem seu lado criativo, o que, que eu faço? Eu vou lá no fundo, no quintal aqui de casa, e começo a cuidar delas, trocar terra, colocar água, olhar as folhas, tocar nas folhas, né, com muito cuidado, porque elas são muito delicadas, essas folhas. E o meu grande prazer é, de sábado, de vez em quando, no final de semana, ir em busca de suculentas mais amiguinhas para essa Gertrudes que está aqui. E vira e mexe, eu chego com uma suculenta e faço todo o ritual, apresento a suculenta nova para Gertrudes e todas elas começam um bate-papo muito interessante ali. Ter esse hobby me tira totalmente da tensão natural
né, sob a qual nós todos estamos, né, presos. Né? Não existe um tipo de trabalho que não exista um grau de pressão. E é um momento em que as ideias do nosso cérebro vão se organizar, vão se construir. E essa construção é importante porque nesse momento, o cérebro trabalhando, você está focado em outra coisa. E aí a hora que você menos esperar, o download das suas ideias acontece. E você vê o mundo com muito mais clareza. Talvez você pense assim, nossa, cuidar de suculentas, caminhar, fazer um belo prato, praticar um esporte, subir uma montanha, deitar na cama e ficar a tarde inteira ouvindo boa música, é isso que gera a ideia? Não, é o se afastar dela e deixar o nível inconsciente do seu cérebro processar e utilizar o centro de associação para produzir conexões incomuns. Anotou a dica? Eu não sei se você gosta de suculentas, se você teria uma Gertrudes na sua casa, mas eu digo para você com absoluta certeza de que se você encontrar o seu hobby certo, você vai ser uma pessoa muito feliz criativamente. Agradeço a você por me ouvir em mais um vídeo da coluna Tive uma Ideia, do blog da Inova Business School, e desejo que você, nesse seu hobby, traga para o mundo criatividade, porque afinal de contas, o mundo criativo é um mundo mais feliz. Valeu, meu povo! Gertrudes dá tchau pro pessoal. Ela está dizendo tchau para vocês. Olha que bonitinho isso aqui. Eu sempre ponho as plantas em vasos que combinem com elas. Isso também é criatividade. Valeu, meu povo! Até breve! Mês que vem tem mais. É Natal, mas tem mais.